É bom adorar o Senhor, sentado nas cadeiras, mas o maior privilégio do homem, principalmente quando ele se encontra em Cristo, é quando ele está com a oportunidade de compartilhar aquilo que Cristo fez na vida dele. E como isso é gratificante, como isso é poderoso. E aí eu peço encarecidamente que os irmãos orem por mim, os intercessores, aqueles que já foram avisados, por favor, estejam na brecha por mim. Infelizmente estou com um problema de rinite muito sério, na verdade estava, porque eu orei e creio no poder da oração. E até que falta de ar eu estava, mas eu creio no Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que faz as mesmas coisas que Ele sempre fez, porque Ele não mudou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia, aqueles que chegaram mais cedo, ouviram a ministração de uma parte do Sermão da Montanha, ou conhecido também como Sermão do Monte, Mateus capítulo número 6, que o Sidney Filho compartilhou com a gente, sobre os tesouros do céu. E eu quero continuar também nessa pegada do Sermão do Monte. Eu acho incrível que eu não lembro de ter compartilhado com ele, que era que eu ia ministrar. Mas Deus sabe todas as coisas. Mateus capítulo de número 5, versículos de número 1 a 12. Aleluia. Que Deus nos abençoe nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Te louvamos, Senhor amado, em nome de Jesus, uma vez mais, porque como é bom te louvar, Senhor. Como é bom entoar, Senhor amado, os teus grandes feitos, Paizinho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede esse privilégio, e apesar de nós estarmos reunidos para prestarmos um culto de adoração a Ti, quem é mais abençoado nesse culto somos nós. Nós é que recebemos muito mais do que aquilo que nós te damos. E como é bom, Senhor amado, poder desfrutar da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor, das Tuas misericórdias. E nesta noite nós te pedimos, amado Espírito Santo, passeie no nosso lugar segundo aquilo que está escrito no Teu coração. Que o Senhor encontre, Senhor amado, em nome de Jesus, abertura no nosso coração, para que a Tua vontade, a Tua palavra, ela encontre pouso e seja gerado em nós frutos, e frutos esses que permaneçam em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu estava sentado ali no meu lugar e eu me recordo que na última vez que eu preguei, se eu não estou enganado, no dia 20, por volta do final de novembro, a nossa vida estava passando por uma avalanche terrível. Sofreu uma queda de moto, a farmácia foi assaltada, e aí ela foi acontecendo tantas coisas. E eu e minha esposa estávamos nos pés do Senhor, e a nossa oração era ao Senhor pedindo graça ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo favor ao Senhor. E depois que eu preguei sobre aqui no domingo, na mesma semana eu fui assaltado. Tomaram a minha moto com mão armada, 3 abençoados, e eu na mesma hora também entreguei ao Senhor. Só que a avalanche era
continuou. E a nossa oração era: sustenta a nossa fé, sustenta o nosso coração, sustenta aquilo que nós somos, sustenta. O Senhor é que sabe qual é a capacidade que nós temos de suportar as aflições, as dores da vida. Nós nem sabemos quanto nós somos capazes de suportar tudo isso. E aí nós mergulhamos nessa oração e nessa convicção de que Deus estava no controle de tudo. E eu acho isso tremendo, como Deus age nas nossas vidas, a perfeição de Deus em trabalhar nas nossas vidas. E eu comecei a analisar essas crises e comecei a mergulhar nelas e pedindo a Deus: se tiver que apertar, aperte mais. Quem sabe onde é que eu aguento, quem sabe qual é o limite, é o Senhor. Eu só te peço uma coisa: não nos deixa perecer. E aí chegou o final do ano, eu dei um testemunho aqui, minha esposa deu um testemunho no domingo de Natal, eu dei um testemunho no domingo de Ano Novo. E a minha oração, ela permanece a mesma: faça-se conforme a sua vontade. E eu acho incrível como Jesus, ele tem o momento certo, o jeito certo, a forma certa de trabalhar nas nossas vidas. E o principal, ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparado. Ele não deixa nenhum dos seus filhos desanimado. E no meio dessas crises, eu costumo dizer para as pessoas que eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia porque eu preciso conhecer o Senhor e ter intimidade com Ele, e no decorrer dos dias, o Senhor é que acrescenta aquilo que Ele quer nas nossas vidas. E o ano de 2024, Ele deu uma reviravolta, pelo menos na área espiritual da nossa vida. Glória. A área financeira ainda se encontra nas mãos do Senhor, e eu sei que no momento certo, Ele é o Deus que provê, é o Deus que controla tudo, então no momento certo Ele vai fazer as coisas. Mas o que eu acho tremendo, o que me deixa mais apaixonado, Sidney, pela presença do Senhor, é o momento que Ele chega. E no meio desse caos todo, dessa perturbação toda, e essa mensagem, eu preguei essa mesma mensagem na igreja do Evangelho Prenal no Metrópole, no final de dezembro, onde o irmão Irã nos convidou para pregar lá. Eu preguei essa mesma mensagem e ela continua queimando aqui no meu coração. Eu acho incrível porque as nossas vidas, elas são baseadas por momentos. Mas são esses momentos que vai fazer com que a gente seja direcionado, seja para desistir ou seja para perseverar, seja para prosseguir ou seja para ficar paralisado no momento onde você está. Mas em todo o tempo, o que nós precisamos fazer é parar para entender qual é a direção de Deus para aquilo que nós estamos vivendo. Porque por mais profundo que seja o abismo que você se encontra hoje, a graça de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus, Ele é tão poderoso que Ele consegue descer lá e estender a mão para você. Acho perfeito quando o salmista fala que não há profundidade ou não há altura, que não há escuridão ou que não há luz que seja capaz de dimensionar a graça de Deus, o poder de Deus, porque Ele age em tudo da mesma forma. Então o salmista ele fala: se eu subir aos céus, tu vai estar lá. Mas se eu tiver num momento tão ruim, tão terrível, a ponto de eu descer a mais profunda das sepulturas, ali também tu vai estar. E essa é a graça de Deus. E independente de estar bem ou mal, o toque apaziguador de Jesus, ele chega no momento certo. E esse sermão da montanha, ele chegou justamente nesse momento certo, onde o que eu mais fazia era chorar. E numa dessas caminhadas, chorando, o Espírito Santo ele bradou com muita doçura, como Ele é. Além de Ele ser poderoso, um Deus terrível em graça, em poder, em majestade, Ele é doce em chegar no momento certo, com a palavra certa, na ocasião certa e da forma certa. E eu dizendo ao Senhor: Senhor, quantas lágrimas estão sendo derramadas, quanto desespero está sendo perseguido na minha casa. E o Senhor bradou bem forte no meu coração: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Na mesma hora eu fui para a Bíblia para poder procurar o que era que tinha escrito mais nessa passagem. E esse sermão da montanha, conhecido também como sermão do monte, ele é justamente a diretrizes que o próprio Jesus ele dá ao povo para
e saiba como se conduzir diante da vida. Por quê? Porque não depende do seu estado, depende de como está o seu coração diante da presença de Deus. A maior parte dos profetas de Deus, eles viveram a mais bela experiência com Deus dentro de cativeiros, passando por perseguições, passando por lutas, por tribulações. Não eram passando pelo auge, pelo ápice da sua fé. Apesar de quando eles estiveram no ápice da sua fé, eles eram usados com todo o poder que Deus tinha para revelar naquele momento. Mas um desses homens, chamado Moisés, ele não conheceu Deus, porque Deus era um Deus grandioso que tinha o poder de fazer uma coluna de fogo ou uma nuvem de glória, ou alimentar 600 mil homens no deserto, fora mulheres e crianças. Ele conheceu Deus no seu íntimo. Quando Deus falava assim: sobe aqui, Moisés, para o monte. Ele conhecia Deus nos seus momentos de intimidade, não de poder. Porque o que muda a vida do homem não é o poder de Deus, é o caráter de Deus, é a graça de Deus, é o quanto você está próximo de Deus. A consequência disso é que o poder de Deus ele se revela através da sua vida. E aí, eu comecei a mergulhar nesse sermão e como eu fui abençoado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças e as suas consequências. Por quê? Porque da mesma forma que um homem, quando ele semeia o pecado, ele tem consequências do seu pecado, da mesma proporção é que quando ele semeia a obediência, ele recebe as consequências da sua obediência. E isso é muito perfeito, porque Deus ele é muito justo. E o versículo de número 1 diz assim, ó: e vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximou-se dele seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: primeiro, bem-aventurados são os pobres de espírito. O nosso problema é que nós passamos pela palavra de Deus, mas nós não mergulhamos na profundidade daquilo que ela quer falar aos nossos corações. E eu fui atrás de saber o que é pobre de espírito. Pobre de espírito não é aquela pessoa que a gente fala, pobre de espírito, não tem nada a ver com isso. A pessoa quer ser muita coisa e aí você vê a soberba, a prepotência, aí você diz assim: isso é um pobre de espírito, não tem nada a ver com isso. Pobre de espírito diz respeito não à riqueza material, mas à necessidade da busca pela riqueza espiritual. E aí vem o segundo filho e fala sobre as riquezas, ajuntar tesouros no céu. Pobre de espírito demonstra a total dependência no que se trata da necessidade da graça de Deus. Pobre de espírito é o reconhecer que eu sou totalmente dependente da graça e do favor do Senhor. E qual é a consequência disso? Ele diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, e a consequência: pois seu é o reino de Deus. Ponto. Agora me diz uma coisa: como que uma pessoa soberba, prepotente e todas essas outras coisas que a gente acha quando a gente fala que ela é pobre de espírito, ela pode desfrutar do reino de Deus? Fica um negócio meio sem se encaixar, porque a palavra de Deus fala que Deus ele resiste ao soberbo. Então não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, quando o homem ele se lança diante dessa dependência total da graça e do favor de Deus, aí ele recebe a consequência disso. Qual é a consequência? O próprio Jesus ele diz assim, ó: porque seu é o reino de Deus. E aí, como é massa mergulhar nessa verdade, como é tremendo, como é poderoso, porque o Senhor ele vem e traz essas verdades como o refrigério que nós precisamos, irmãos. O refrigério que nós necessitamos, e tudo aquilo que nós precisamos se encontra aqui na palavra de Deus, porque ela permanece sendo inerrante. Apesar de um bocado de atribulado aí está dizendo que a palavra de Deus é insuficiente, ela permanece com todo o seu poder, com toda a sua graça, com tudo aquilo que ela foi criada para tratar o coração do homem. Abre
Bíblia no Salmo 16, versículo número 5. Pois seu é o reino de Deus. Salmo 16, versículo 5, o salmista diz assim, Tu, ó Senhor, Deus, és tudo o que tenho. Tu és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Pobre de espírito, conota a total dependência da graça do Senhor. E o salmista ele entendeu tanto isso que ele disse assim, Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. Essa é a tradução da nova tradução da linguagem de hoje que eu li. Tu, ó Senhor, és tudo o que eu tenho. João, capítulo de número 15, versículo de número 5, me ajuda aí, Pedrinho, por favor. João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Pobre de espírito conota uma dependência total da presença de Deus. 2. Bem-aventurado os que choram. E é bom para nós vamos mergulhar sobre esses textos, porque chorar por chorar, há uma multidão que agora está chorando. Alguns choraram porque fizeram alguma coisa errada, outros choraram porque ganharam na Mega Sena na virada do ano. Alguns estão chorando algumas alegrias, outros chorando tristezas, mas esse choro que o próprio Senhor está falando é um choro de arrependimento, é um choro onde você se lança diante da graça do Senhor dizendo: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou ser só parte de uma única fonte. E que fonte é essa? Se não for o próprio Senhor. E aí, quando eu comecei a pensar sobre bem-aventurados são os que choram, eu comecei a mergulhar nisso. E quantas lágrimas eu derramei nesses últimos meses? O próprio Senhor ele continua dizendo assim, porque todo aquele que chora chegará o momento de ser consolado. Todo aquele que está nesse momento de terror, de tormento, chegará um momento onde ele vai experimentar a graça do Senhor, que é tão perfeita, que é tão soberana. E quando nós somos consolados, ele traz a convicção no nosso coração de que a fonte do bem e do mal, a fonte da vida, a fonte da morte, a fonte de tudo aquilo que está diante dos olhos do homem, ele precisa ser conectado a algo, seja o mal para o mal, seja o bem para o bem, mas quando ele alinha o coração com a presença de Deus, ele desfruta a graça do Senhor. Irmãos, como é bom receber o refrigério do Senhor, como é bom você estar no ápice do seu desespero. Quantas vezes eu comei ao Senhor e disse: Senhor, socorre-me. Inclusive eu estava sentado bem ali, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, me socorre. Eu acho que é a principal oração desses últimos meses. E pela misericórdia do Senhor, eu estava com falta de ar, sem conseguir respirar, saí aqui um bocado de vez para poder respirar lá fora. E ele toma, não, Senhor, me socorre, me ajuda. E pela misericórdia do Senhor, a falta de ar foi-se embora. Porque Deus ele é um Deus que ele tem o poder de restauração. E se existe sinceridade no nosso coração, ele tem o poder de responder isso com a vontade dele. E aí eu abro um parênteses lá no Salmo de número 30, versículo de número 5, e isso precisa fazer parte das nossas vidas, porque é a palavra de Deus que muda aquilo que eu sou, é a palavra de Deus que muda aquilo que eu tenho, é a palavra de Deus que muda aquilo que eu vivo. A palavra de Deus fala assim, Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira não dura mais do que um momento, em seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã. E então, baseado nessa palavra de Deus, se você se encontra no período de choro,
Não para, não desista, não desanime, não olhe para trás, não retroceda. Vale a pena perseverar, vale a pena resistir, porque por mais que o choro faça parte desse momento que você está vivendo, a convicção do nosso coração tem que ser de que vai amanhecer. E se vai amanhecer, a palavra de Deus fala que ao amanhecer é brotado a alegria. E a alegria ela traz consigo a provisão, a esperança, a convicção de dias melhores. Porque não é a minha palavra, é a palavra do próprio Deus. Por mais que você tenha adentrado essas portas, ou você que está assistindo, por mais que você esteja vivendo um momento de choro, de angústia, de tribulação, não desista, porque o Senhor ele tem o poder de fazer amanhecer. E a alegria, ela é brotada por causa da graça do Senhor que se renova. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. 3. Bem-aventurados são os humildes. E essa humildade, ela não fala de um sentimento de insignificância, não tem nada a ver com isso também. Não é eu me sentir rejeitado, ou me sentir abandonado, ou me sentir o carrapato do cachorro de rua. Não tem nada a ver com isso. Essa humildade é reconhecer a graça de Deus, é reconhecer que sem Cristo eu nunca serei capaz de viver algo verdadeiro. E eu estava nesse exato momento, no momento da adoração aqui, e eu olhei para dentro de mim mesmo e disse: meu Deus, muito obrigado. Porque esse ano fazem 16 anos que eu confessei a Cristo. E eu adentrei por aquelas portas, e o pastor Bolso estava pregando, e eu sentei lá ali perto do Hermes, que era o lugar onde você estava de costume, o pastor Bolso estava pregando, e eu adentrei perdido, desesperado, angustiado, já tinha tentado suicídio um bocado de vez, afogado na minha macumba, saber mais não o que era que fazer. E a graça do Senhor, ela se estendeu sobre a minha vida. E eu disse para o Senhor: Senhor, tudo aquilo que eu sou, eu estendo nesse canto, tudo aquilo que eu tenho, hoje eu vou pregar a tua palavra, e eu só sou capaz de pregar a tua palavra porque eu dependo totalmente de ti. Porque se não fosse a tua graça, se não fosse essa dependência, eu não estaria nem sentado nessa cadeira, quanto mais aqui, com o maior ofício que o homem pode executar, que é carregar a graça e a mensagem do Senhor. Humildade fala desse reconhecimento que a cruz de Cristo, ela não foi um sacrifício perfeito, ela permanece sendo. Porque se ela tivesse sido um sacrifício perfeito, já tinha passado, não precisava de outros. Mas ela permanece. E o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que ele se estende até os dias de hoje. E essa humildade, ela nos faz aceitar-se sob uma nova perspectiva de vida. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Quer herdar a terra? Não queira ser independente de Deus, pelo contrário, se lance numa dependência total, numa dependência completa à graça do Senhor, e o favor de Deus ele vai estar sobre a sua vida. É muito forte isso, é muito tremendo. Não tem como eu pregar sem falar de mim mesmo, de tanta grandeza que o Senhor já fez, porque ver um moleque que não tinha perspectiva nenhuma, e era a minha oração hoje, e olhar o quanto Deus ele já foi misericordioso, e o que ele é misericordioso com a minha família. E olha, veio uma menina daquela dali, e eu estava agradecendo a Deus hoje, orando com ela, e vendo a graça do Senhor, que eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. E Deus ele me abençoou com uma família maravilhosa, e como principal, que é a graça e a presença dele. Só abrir um parênteses, todas as noites eu vou na Ana Elisa, ela vai lá para a cama junto comigo, e eu digo assim: vamos orar? Ela se ajoelha, cruza as mãos, baixa a cabeça, e a gente ora. Quando eu termino, ela diz assim: amém. E aí eu vejo isso e digo: meu Deus do céu, que perspectiva de vida é aquilo que o homem tem em si, a tua graça? Porque nem de longe eu imaginava viver algo parecido com isso. E Deus ele permite que essas coisas elas sejam geradas no coração de todos aqueles que se curvam. Então, vale a pena se lançar nessa dependência e viver a graça do Senhor. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E essa justiça, ela não é a justiça própria. Ela não é aquilo que eu vou resolver com minhas próprias mãos. Porque o que eu mais ouvi
foi para mim resolver os meus problemas com os meios humanos. Em todos os momentos eu dizia: a minha justiça ela é celestial, a minha justiça ela é divina, a minha justiça ela é dos céus, e se os céus não se moverem em meu favor, eu não posso me mover para canto nenhum. Pedrinho, João 7:24, por favor. Essa justiça, ela é a justiça onde eu lanço diante da graça do Senhor. E João 7:24 diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. E esses julgamentos justos, ele é baseado na justiça divina, porque ele é o justo juiz, é o Senhor que tem o controle de tudo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e sabe o que é que a palavra do Senhor continua falando? Pois eles serão fartos. Quando eu trabalho segundo a minha própria justiça, eu vou ser farto das minhas próprias consequências, dos meus próprios resultados. Mas quando eu entrego a minha dependência diante da presença do Senhor, eu colho frutos que eles permanecem pela eternidade. Eles ecoam pela eternidade. Então, onde é que nós estamos nos movendo? Talvez você tenha chegado aqui, foi afrontado, foi traído, foi perseguido, foi abandonado, alguém te deve alguma coisa, alguém te rejeitou, alguém te machucou, seja lá o que for, e dentro do nosso coração, por causa da nossa natureza humana, o desejo é de se vingar. Mas quando nós lançamos isso diante da presença do Senhor, diante da graça do Senhor, no momento certo, Ele mesmo vem e sacia aquilo que precisa ser resolvido. Eu estava orando ao Senhor esses dias e disse: Senhor, as coisas estão tão difíceis, as coisas estão tão complicadas. Senhor, se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, não sei o que vai acontecer não. E aí eu estava trabalhando com um veículo alugado, e eu comecei a orar, e a Rosinha orando, e a gente entregando as mãos do Senhor. E aí sim, um amigo muito querido, ele fez uma doideira aí, que ele fez um erro, mas que ficou num acerto, e a gente foi abençoado de uma forma diferente. E aí ele ligou e disse: cara, eu tenho duas notícias para ti. Aí ele disse: pode falar. Uma é ruim e a outra é boa. Aí eu disse: manda logo a ruim, porque a boa ela veio e sacia a ruim, resolve tudo. Aí ele disse: a ruim é que eu vou falar logo a boa. A boa é que uma carta de crédito foi aprovada e vai dar certo comprar um veículo. Aí eu disse: qual é a ruim? A ruim é que eu cometi um erro, e em vez de eu ter pago a carta de crédito da própria carta de crédito, eu paguei no meu bolso, então eu vou ficar com conta. E depois nós vamos se resolver. E na mesma hora eu dei graças a Deus, não pelo erro dele, mas porque a graça do Senhor ela se manifestou diante de uma forma que eu fiquei maravilhado. E aí eu estou com um veículo novo lá na minha farmácia, que até agora eu paguei R$190 para ele vir com o meu nome. Depois é que eu vou assumir as coisas, mas eu fiquei vendo: Deus, como é bom andar debaixo da tua graça, debaixo dos teus preceitos. Porque todo aquele que anda debaixo dos teus preceitos, eles recebem algo. E aí eu acho perfeito dizer assim: pois eles vão ser saciados. Quem anda debaixo de uma justiça verdadeira, no momento oportuno, ele recebe a colheita daquilo que ele tem semeado. E pela misericórdia do Senhor, eu estava quebrando a cabeça como era que eu ia comprar uma moto para poder continuar trabalhando, e eu estava olhando uma moto que eu não me agradava da moto, porque estava me deixando inquieto. E eu dizia: Jesus, move a tua mão. Aí eu olhei várias e várias motos, e não estava dando certo, João. E aí, para quem se conhece mais de perto, quando nós abrimos a nossa empresa, a gente botou tudo que a gente tinha lá. E a moto que eu tinha, que era uma coisa que eu tinha um apreço muito grande, apesar de não me apegar a muitas coisas, eu tive que vender a moto e empregar lá dentro da empresa também. E eu fiquei sem moto. E como aquilo me pesou no coração. Porque apesar de não ter apelo a nada, eu amo moto, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de moto. E eu estava com uma das motos do meu sonho, uma moto grande, uma moto boa. E aí eu fiz esse sacrifício. E aí, irmãos, essa situação, para resumir essa situação desse erro, né, que foi cometido,
eu comprei a moto que eu tinha antes de abrir o meu negócio. E está lá, uma moto zero, lá na minha garagem, uma feira de 250 cilindradas do mesmo jeito que eu estava. Só que Deus, ele é um Deus detalhista, Hermes. Lá não tem uma moto qualquer. Tem a moto que eu escolhi, onde eu disse assim, eu quero uma moto assim, dessa forma. E se for possível, me dá uma moto dessa cor. E eu olhei as motos, todas as motos que eu queria olhar e não batia. E aí, irmãos, a carta de crédito ela foi exatamente o valor do veículo que está lá na minha garagem, lá na minha garagem. E a moto é vermelha do jeito que eu queria. Uma Lander 250, vermelha, do jeito que eu queria, está lá guardada. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus do céu, isso é graça. É claro que a conta vai vir, mas ela vai vir depois. Vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus ele é um Deus que provê não só a realização, mas ele provê a forma, o meio. Então eu digo mais uma vez, vale a pena perseverar. Vale a pena andar debaixo de uma justiça que ela não é sua, mas ela é divina. Porque no momento certo Deus ele sacia. No momento certo Deus ele permite que você seja saciado. A justa justiça de Deus, ela nunca falha. Essa justiça, ela te conduzirá ao relacionamento íntimo e dependente de Deus. Não adianta passar, queimar etapas, mas vale a pena perseverar diante da presença do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, e como essa palavra tem um poder muito forte, um significado muito tremendo, porque só entende o poder da misericórdia que um dia precisou dela. E essa é uma qualidade que principalmente os líderes precisam ter, apesar de todo cristão precisa ser misericordioso, porque você só vai amar as pessoas se você tiver misericórdia por elas. Você só vai conseguir amar as pessoas se você se colocar no lugar delas. E para se colocar no lugar delas, você precisa exercer a misericórdia. Só entende essa necessidade que um dia precisou. E é muito fácil apontar, é muito fácil julgar. A coisa mais fácil da face da terra, principalmente para nós cristãos, que nós achamos que nós somos os detentores de toda a verdade, é apontar o dedo. Só que o próprio Jesus ele diz assim, ó, bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque vocês vão alcançar a misericórdia. E você, quando você vai na sua vida baseado nisso, você consegue olhar para as pessoas de uma forma diferente. Caí uma vez, Nicole. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Caí de novo. Vem cá, vamos conversar. Aí Pedro chega para ele e diz, Jesus, quantas vezes eu vou precisar perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus diz assim, não. É 70 vezes 7. Para perdoar 70 vezes 7, precisa exercer a misericórdia. Porque ninguém sabe como é que vai ser o dia da manhã. Pode ser que seja você. Pode ser que seja eu que precise disso. Mas Jesus ele tem sempre esse olhar de misericórdia, e pelo fato de você estar aqui hoje, significa que Jesus olhou para você justamente com esse olhar de misericórdia. Nenhum, seja crente ou não, que está aqui, chegou aqui por causa das suas próprias forças. Pelo contrário, nós chegamos aqui porque as misericórdias do Senhor elas se renovaram na manhã de hoje. E por isso nós não fomos consumidos. Porque só Deus sabe o quanto é difícil permanecer de pé, seja ímpio ou seja crente. A tribulação, a perseguição e a angústia, ela vem para todos os dois. Agora, como está o teu coração e com quem você está alinhado, é o que faz com que você seja diferente. Bem-aventurados puros de coração. Aleluia. Como é tremendo isso. Como é perfeito esse texto. Puro de coração, essa pureza de coração conota santidade, conota separação, conota um desejo de se lançar diante da presença do Senhor, não com uma vida mascarada. Porque a verdade é que o Brasil ele é conhecido como, quase na maior parte da sua totalidade, um país cristão. Mas não basta ser cristão, porque crer, todo mundo pode crer.
mas ser um seguidor de Cristo, aquele que se lança diante da presença do Senhor, com pureza, com santidade, com desejo de tocar o coração do Senhor, é o que faz com que a gente seja diferente. Eu não sou o que eu sou simplesmente porque um dia eu confessei a Jesus. Tem um bocado de gente aí que confessa Jesus num dia, no mesmo dia já desistiu. Mas o que eu acho tremendo é que essa pureza de coração, ela é o fruto de uma vivência com Deus. É o fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Qual é a consequência de uma pureza de coração? É muito perfeito. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Pois eles verão a Deus. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11, 12, 13. O Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem com todo o seu coração. A palavra de Deus fala assim: eu vou deixar ser achado por vós. Pureza de coração, aquele que é puro de coração, ele tem o privilégio de ver a Deus, de ter intimidade com Deus, de andar com uma vida diante da presença do Senhor. E eu não sei como você se encontra essa noite, mas a convicção do meu coração é de que ainda há esperança, ainda há saída, ainda há uma chance de alinhar seu coração com a graça do Senhor. 7. Bem-aventurados pacificadores. E esses pacificadores, eles uma das principais características dos cristãos, tem que ser uma das principais características dos cristãos, porque nós estamos no mundo para pacificar o mundo, para trazer uma ligação entre o homem e a presença de Deus, a graça do Senhor, entre o homem e o outro homem. Os pacificadores são aquelas pessoas que têm a coragem de carregar aquilo que une as pessoas, carregar aquilo que aproxima as pessoas. E sabe qual é a consequência disso? Bem-aventurados pacificadores, pois vocês serão chamados filhos de Deus. Uma das maiores experiências da vida do cristão tem que ser: como é bom, Ricardo, poder estar perto de você, porque você exala a presença de Deus, porque você exala o amor de Deus. Eu queria chamar o ministério de louvor, por favor. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Há um propósito para tudo que você tem passado nesse momento, e esse propósito ele é tão perfeito que ele vai para tudo que você ainda vai passar. E muitos de nós têm vivido uma vida de perseguição, não por consequências de pecado, não por consequências de escolhas erradas, mas por consequências daquilo que nós decidimos firmar como verdade dentro do nosso coração. Mas o que me deixa mais apaixonado diante da presença do Senhor, da palavra de Deus, é que todas as vezes que o homem escolhe a graça de Deus, todas as vezes que o homem escolhe o favor de Deus, todas as vezes que o homem escolhe andar com Deus, eu nunca vi nenhum ainda ser abandonado até os dias de hoje. Não existe nenhum relato de abandono depois que o homem se lança dentro da presença do Senhor. Você pode sair da igreja, pode sair de ministério, pode sair de qualquer canto que for, por causa dos homens, por causa de Deus não. Por causa de você mesmo, mas por causa do Senhor não. Por causa das suas próprias escolhas, mas por causa de Jesus. Jesus nunca abandona nenhum dos seus filhos. Nunca abandona, nunca desiste, nunca deixa sozinho. Pelo contrário, em todos os momentos, seja ele de alegria ou de tristeza, a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele está conosco. Pois bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Esta tem que ser a nossa disposição hoje. Desejar andar com a graça do Senhor significa dizer que nós vamos herdar a maior recompensa de toda a história. Sabe como o pastor Bosco ele costuma ensinar? A eternidade ela não começa depois que você morre. Ela começou desde o dia que você foi gerado.
céus, o reino de Deus, ele não está para o ano que vem, ele não está para daqui a 10 anos, ele não está simplesmente para a volta de Jesus, ele está para agora. Porque a todos os momentos a graça de Deus ela se manifesta daquilo que você é, ou pelo menos tem que se manifestar. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Eu quero te peço que tu feche teus olhos nesse momento. É verdade que nem todos nós estamos vivendo o ápice da misericórdia, da justiça, da mansidão, mas muitos se encontram chorando, muitos se encontram num momento difícil, mas tanto faz estar no ápice ou no fundo, porque a graça de Deus ela é a mesma, tanto faz você estar lá no céu, como você está lá no fundo do poço. A forma de agir é claro que é diferente, mas a graça é a mesma, porque Ele é um só. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração, é que até o presente momento, Letícia, Jesus ele não soltou as nossas mãos. Mesmo você que chegou aqui essa noite, que talvez tenha distante, ou talvez nunca tenha confessado a Cristo, mesmo você que chegou aqui essa noite, o favor de Deus ele está sobre a sua vida. Pelo simples fato de estarmos vivos, significa dizer que esse favor ele está ao nosso alcance. Mas a verdade é, para onde você vai com tudo aquilo que você está vivendo? Qual é a tua saída? Qual é o teu destino? Qual é o teu norte? Qual é a tua direção? O que é que vai fazer com tudo aquilo que tu está vivendo? Eu prefiro continuar chorando, mas chorando aos pés do Senhor e dizendo, se for para apertar, continua apertando, porque o Senhor sabe. Porque é ruim demais chorar distante da fonte da graça. É muito terrível se chorar e se sentir sozinho, quando na verdade a graça do Senhor continua no mesmo canto. O favor de Deus continua na mesma situação. Porque Jesus ele não muda. E essa noite Jesus ele tem direção para mim e para você. Medita nesse louvor enquanto os meninos tocam e faz uma oração ao Senhor. Eu te desafio nessa noite a ser sincero. Não me engano, eu estou destruído. Eu estou cansado. Eu quero desistir, eu quero abandonar, eu estou chorando. Pois não me engano, eu estou no ápice da minha fé. Será que você tem coragem de ser sincero, de estar preso com o Senhor? Esses dias eu estava orando e disse assim: Senhor, eu vou fazer uma oração que eu nunca fiz. E eu nunca fiz porque eu sei que o Senhor conhece o meu coração. Mas eu vou fazer, não por murmuração, mas porque eu preciso estar para fora. E como é perfeito quando nós choramos nos pés do Senhor, porque como o próprio Jesus ele fala, porque vocês serão consolados. E essa noite eu te desafio a ser sincero diante de Deus. Por alguns minutos, apresenta o coração aí e medita nessa canção em nome de Jesus.